Conosco hoje para trazer as notícias e os grupos da pré-Libertadores dos brasileiros. Conta tudo pra gente aí, Felipe, bom dia. Vamos lá, Pedro, bom dia pra você, bom dia, Thaís, bom dia pra todo mundo ligado no Jornal Gente. O Corinthians conheceu o seu adversário na segunda fase da Libertadores da América, da pré-Libertadores. Lembrando que o Corinthians e o Bahia, que são os representantes brasileiros na pré-Libertadores, não jogam a primeira fase. Já entram na segunda e, se passarem, vão para a terceira fase. Importante dizer que o Corinthians vai jogar o primeiro jogo fora de casa. O segundo jogo será na Neoquímica Arena, ou seja, vai decidir em casa a classificação para a próxima fase da pré-Libertadores. E o Corinthians caiu contra a Universidad Central, um time da Venezuela, um time que foi campeão venezuelano uma vez só na sua história e não tem tanta tradição assim. Então, quer dizer, o Corinthians pegou ali uma molezinha nessa primeira partida da pré-Libertadores. Agora, na segunda partida, pode ser que o Corinthians pegue o Barcelona do Equador. E aí já é um time muito mais experiente, acostumado com a disputa da Libertadores da América. Então, esse é o caminho do Corinthians. O Barcelona tem um jogo antes ou ele já chega nessa fase? Entra na segunda fase, assim como o Corinthians entra na segunda fase. Mas ele, enquanto o Corinthians está jogando com o time da Venezuela, ele encara alguém? Ele também tem seu adversário, né? O Barcelona tem seu adversário também na competição antes de enfrentar o Corinthians. Mas a tendência é que o Corinthians pegue o Barcelona, porque o Barcelona vai pegar um time boliviano, que ainda não garantiu a classificação, ou o El Nacional do Equador, que é também do Equador, assim como o Barcelona. Então o Barcelona é mais forte. Sim. Então a tendência mesmo é que o Corinthians passe pelo time venezuelano e enfrente o Barcelona do Equador na próxima fase. Mesmo assim, gente, cá entre nós... É um Barcelona, mas não é o Real Madrid, né? Não é o Barcelona também, ou o Barcelona, no caso, né? Então, assim, o Corinthians tem tudo. Ele escapou do Boca Juniors, escapou do Bahia. Aí na nossa história, hein? Calma, vamos com calma. Mas escapou, caiu num lado ali que não vai ter o risco de enfrentar nem o Boca Juniors, nem o Bahia. Aliás, o Bahia vai enfrentar o The Strongest da Bolívia. Difícil. Que aí vai jogar na altitude... E aí é difícil, é um time que está acostumado também ali a disputar a Libertadores da América. E eu vou falar do Boca Juniors também. O Boca Juniors não pegou adversário fácil, não. Ele vai enfrentar ou o Nacional do Paraguai ou o Aliança Lima do Peru. É difícil nessa também. Segunda fase. Então não é assim tão fácil pro Boca Juniors, apesar de apontar o favoritismo, é claro, pro clube argentino. Agora, para ir bem mesmo, o Corinthians precisa de um zagueiro, hein? Tem algum zagueiro na mira aí, Felipe Melo? A gente precisa de um... O André Ramalho deu muito certo no Corinthians, né? O Gustavo também, jogando bem. Assim, tem previsão de anúncio aí pro fim do ano aí? A diretoria tá falando alguma coisa? A informação é que o Corinthians está atrás de um lateral esquerdo. O Guilherme Arana interessa ao Corinthians, mas é um jogador caríssimo, né? O Corinthians vai ter que fazer um baita investimento para tirar o Arana do Atlético Mineiro. Se bem que o Atlético Mineiro não disputa a Libertadores na próxima temporada, então pode ser um atrativo para trazer o Guilherme Arana de volta para o timão, e o Arana é identificado com a torcida corintiana. Então é um corintiano que está jogando hoje lá no Atlético Mineiro. Mas a informação do Corinthians é que o Romero renovou o seu contrato por mais uma temporada. O Romero foi o vice-artilheiro do Corinthians, com 16 gols nessa temporada, e o segundo jogador com mais assistências na temporada também. E era reserva, né? Então, pra você ter noção, um cara importante, sim. Ele entrou em muitas oportunidades ali. Claro, jogou algumas partidas como titular, mas colaborou bastante com o Corinthians nessa temporada. O Romero renovou por mais um ano.